Meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus. Você faz parte do corpo de Cristo. Quando Deus projetou a igreja, Ele incluiu você neste projeto, nesta geração na qual vivemos e que participamos de uma igreja, fazemos parte do corpo de Cristo e desempenhamos um papel de grandiosa importância. Eu não gosto desta coisa que diz assim, você é especial, você isso, você aquilo. Eu não gosto deste tipo de mensagem, cujo objetivo é massagear o ego. Mas eu gosto de Bíblia. E a Bíblia diz que nós somos parte do corpo de Cristo. E a Bíblia diz também que cada membro do corpo de Cristo é de grandiosa importância. E quando o apóstolo Paulo usa o corpo para ilustrar a igreja, ele não dispensa nenhum membro. Todos os membros são colocados no seu devido lugar, como sendo de grandiosa importância. Então, é a Bíblia que está dizendo que você é um membro de grandiosa importância no corpo de Cristo. E isso não é para trazer assim massageamento para o seu ego. Isso não é para você ficar vaidoso. Isso também não é somente para você se sentir especial, porque realmente esta mensagem nos faz se sentir especial. Porém, esta mensagem, ela traz consigo um peso de responsabilidade, porque isto faz de nós responsáveis por alguma coisa. Você não é somente uma pessoa que frequenta uma igreja, até porque a igreja, biblicamente falando, não é assim um lugar no qual frequentamos. Igreja, biblicamente falando, é uma coisa da qual fazemos parte. Nós fazemos parte de uma igreja. Nós pertencemos a uma igreja. Nós temos um papel essencial na igreja na qual pertencemos. E sim, pertencemos a uma igreja local, que está localizada, que pertence a uma comunidade, que pertence a uma região, que costuma se reunir em um determinado lugar. Algumas pessoas querem pertencer ao reino de Deus sem pertencer a uma igreja. E posso até usar aqui a palavra congregação. Algumas pessoas querem pertencer ao reino de Deus, mas não querem pertencer a uma congregação. Não querem congregar, ou seja, também não tem nenhuma responsabilidade para com um grupo no qual possa pertencer. E quando falamos assim de igreja, quando falamos de pertencer a uma igreja, quando falamos de fazer parte de uma igreja, quando falamos de ter responsabilidades para uma igreja, isso nos leva a considerar o chamado. Isso nos leva a considerar o dom espiritual. E é algo que todos nós possuímos. É algo que todos nós temos em nossa vida. Porque é Deus que dá a cada um o dom espiritual, para que este seja usado para com a igreja, também para com os de fora e também para com Deus. Se fôssemos aqui fazer uma classificação em termos de prioridade, eu diria que o dom espiritual, ele é primeiramente para glorificar a Deus. Em segundo lugar, ele é para a edificação da igreja.
E em terceiro lugar, para trazer pessoas a Cristo. Mas é bem verdade que algumas pessoas têm um tipo de chamada que se aplica mais ao contexto igreja. Outras têm um chamado que se aplica mais ao contexto evangelístico. Alguns têm a chamada para ser evangelista. Outros têm a chamada para ser doutor. Nós sabemos que o doutor é o mestre, aquele que explica, aquele que tira dúvidas, aquele que é dedicado ao ensino. O evangelista possui uma mensagem mais voltada ao pecador. E há uma variedade de dons, há uma variedade de dons, há uma variedade de chamados. Porém, nós sabemos que o nosso Deus foi Ele quem chamou a cada um. E foi Ele quem capacitou a cada um. Que inclusive é esse o nosso texto nesta nossa reflexão. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há várias manifestações na igreja, há várias formas pelas quais Deus usa cada um de nós. A maneira como Deus usa a tua vida é diferente de como Deus usa a vida do teu irmão. Às vezes a maneira como Deus te usa é uma maneira não muito compreendida. Eu até digo que, dependendo da época da igreja, existem dons espirituais que são, digamos, mais aceitos e mais ovacionados do que outros. Por exemplo, vivemos dias em que aquelas pessoas que têm mensagens eloquentes, elas são mais afamadas do que aquelas que têm o dom de ensinar. Por exemplo, o pregador eloquente, ele é mais afamado do que o professor de escola bíblica dominical. Entretanto, é Deus quem opera tudo em todos. O mesmo Deus que opera na vida daquele que está trazendo uma mensagem assim de avivamento, é o mesmo Deus que está usando o professor de escola bíblica dominical diante de uma dúzia de alunos. Por que uma dúzia de alunos? Porque a chamada é menor? Não. Porque o interesse do povo é menor por determinados ministérios. Mas não desanime, meu irmão. Você que entrega panfleto, que evangeliza de casa em casa, você talvez não é visto pela igreja como aquele pregador que muitas vezes prega mais heresia do que a palavra de Deus. Não desanime, porque Deus está cuidando da tua vida e te usando para fazer esta grandiosa obra. O nosso Deus, Ele colocou na igreja a diversidade de operações, mas é Ele que concede a cada um. O dom é gratuito, a própria palavra dom fala de presente. E este presente é uma capacitação de Deus, para que Ele seja glorificado, para que a igreja seja edificada e para que o mundo seja alcançado para Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.